Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve aí nesse começo de semana, ou independente do momento que você veja. A minha torcida é que esse vídeo essa palavra possa trazer aí instrução ao teu coração, possa trazer conforto, bálsamo, encorajamento, consolo, o que Deus quiser que ela seja para você, que assim ela seja. É o desejo do meu coração. E que o Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa palavra. E esse é o principal, que Ele fale aos nossos corações. E o texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quero ler a partir do verso 21, que diz assim: Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles o encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos para até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, o entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Então viajaram de volta para pela Pisídia até Panfilha. Pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália, ou Atalia, não importa. Bom, irmãos, eu nem vou entrar muito no contexto de Atos, mas creio que vale sempre a pena ressaltar que é um livro que mostra a transição do verbo vivo, que é a nossa salvação, Jesus Cristo, até nós. Portanto, um livro para quem está transicionando, para quem está aprendendo exatamente ali depois do batismo do Senhor Jesus pelas águas, até o batismo do fogo e o Espírito Santo, para se verdadeiramente consolidar. Essa é a palavra que eu posso dizer, igreja, e viver promessa de Deus. E nesse momento aqui, alguns homens estão vivendo promessas, outros estão numa maratona louca, cumprindo o seu ministério, que são justamente ali Paulo e Barnabé, e outros estão sendo levantados como presbíteros. Mostra bastante isso, e esse texto ele mostra algumas coisas que nós vamos enfrentar na nossa caminhada, e eu humildemente gostaria de compartilhar com vocês. A palavra fala assim, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Bom, aqui a gente pode fazer vários tipos de aplicações, irmãos, mas eu creio que a que mais pertinente é aquilo que verdadeiramente o texto demonstra, que é justamente um momento em que Paulo volta ao lugar de origem, se eu posso dizer, do seu verdadeiro ministério. Porque, irmãos, Paulo foi chamado para pregar para os gentios. E nesse momento aqui, Listra, Icônio e Antioquia de Pisídia é justamente o momento final ali, assim, ou seja, o último momento que eles estiveram antes da partida deles. Quer dizer que eles estão voltando para aquele lugar. Vamos dizer, está na fronteira entre Israel e justamente os gentios. Agora, eles saíram dali por quê, irmãos? Porque eles foram perseguidos. Haviam alguns líderes judeus que não aceitaram muito bem a mensagem, e outros haviam crido. E eu creio que eles estão voltando justamente por causa daqueles que haviam crido. Mas é uma forma de nós interpretarmos que é uma segunda chance, justamente para quem tinha rejeitado a palavra do Senhor. E o Senhor sempre dá uma segunda chance. Agora, se o Senhor dá uma segunda chance para aqueles que erraram e para aqueles que rejeitaram, quem somos nós para não dar? E Paulo está nos ensinando isso, mas ele vai, depois de terem anunciado a boa nova, e aquilo foi o impulso para eles chegarem a Derbe ali e em outros lugares que eles visitaram. Ou seja, irmãos, logo no princípio da entrada dos gentios, eles sofreram a perseguição, e aí acabaram voltando para onde era o início da perseguição, mas depois de frutificar no lugar aonde seria a fuga deles. Então, depois de frutificar, minha irmã, ofereça ali, depois de
expandir o reino e agradecer ali com a mensagem para quem aceitou muito bem, porque a frutificação veio porque eles fugiram desse pessoal que eles estão voltando, e vale a pena lembrar isso, ali na fronteira, ali no início dos gentios, e depois resolveram voltar justamente no lugar onde eles tinham sido perseguidos, e houve uma divisão, alguns creram e alguns não creram. Então ofereça uma segunda chance, irmão, ofereça uma segunda chance para quem rejeitou. Se Deus oferece uma segunda chance, quem somos nós para não oferecer uma segunda chance quem errou conosco, não é verdade? Olha, eu gosto de um texto e quero aqui ilustrar essa parte do texto aqui justamente com uma personagem que é bastante polêmica. Muitas pessoas creem que ela não é um exemplo, mas eu creio que sim. Por quê, irmãos? Porque ela está na galeria dos heróis da fé, que encontra-se em Hebreus capítulo 11. Essa galeria encontra-se lá o nome de Sansão. E Sansão, ele pode ser sim o exemplo do que fazer e não que fazer. Por quê? Ele se apaixonou por Dalila, irmão. E na estrada da vida, muitos vão falar de Deus. Dalila traiu Sansão e Judas se corrompeu. E o grande problema de Sansão foi justamente se entregar às paixões, se colocar num jugo desigual com essa mulher. E por se colocar nesse jugo desigual, ele acabou perdendo o favor de Deus. Mas mesmo no final, mesmo no momento final ali, onde ele já tinha sido juiz por mais de 20 anos, dirigido e liderado o povo de Israel, e depois de ter sucumbido, entregado seus segredos ao charme de Dalila, ele fez a seguinte oração e o Senhor lhe deu a segunda chance. Juízes capítulo 16 versículo 8 diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. E assim o Senhor concedeu, logicamente por um propósito, porque o propósito original de Sansão era justamente tecer, ou seja, executar o juízo aos filisteus que dominavam Israel naquele momento e traziam grande dor para o povo israelita. Ele nasceu com esse propósito, mas Dalila desviou ele no meio do caminho, mas mesmo no final o Senhor permitiu, mas ele morreu junto com os filisteus. Nós conhecemos a história da sessão da tarde, e o Senhor sempre está disposto, mesmo que na beira da morte, a dar uma segunda chance para nós. E quem somos nós para não dar, não é verdade? A palavra fala, continuando na história de Paulo, porque Paulo fez o mesmo, deu a segunda chance, e olha o que ele fez ali, onde fortaleceram os discípulos e eles o encorajaram a permanecer na fé, lembrando que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino dos céus. Eu gosto da versão Ferreira de Almeida, porque fala: importa-nos passar muitos sofrimentos ou diversas tribulações até entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Eu creio que eu sei o porquê, irmãos, porque ali como se dividiu, como era um lugar que alguns creram e outros não creram, os que não creram começou a perseguir os que não creram. Então aquilo ali gerou uma perseguição e muito sofrimento. E Paulo estava ali para encorajar, irmão, para consolar aqueles que estavam justamente carecidos naquele momento. Só quem andou na contramão do mundo sabe justamente o que é viver essa perseguição de crer no Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, e eu quero fazer uma confissão pessoal, eu me senti como um estranho, eu me senti muitas vezes, e eu sabia que as pessoas estavam falando de mim por causa do meu comportamento e por causa das minhas renúncias. Eu já cheguei até mesmo a renunciar a coisas assim que eu não quero falar aqui, irmãos, porque não é sobre mim o Evangelho. Não é sobre mim, embora eu faça parte dele, é sobre Jesus. Mas muitas vezes eu me senti assim, sabe, aquela pessoa que até muitas vezes que os outros olham como um maluco, como uma pessoa que não está bem da cabeça. Muitas vezes eu me senti dessa forma, irmão, mas eu nunca dei atenção assim, demasiadamente, depois que eu amadureci, logicamente. Por isso hoje eu encorajo vocês e também venho como consolo diariamente aqui justamente por isso. Mas muitas vezes eu me senti dessa forma, e por isso que muitas vezes homens como o apóstolo Paulo, como pessoas que são mais maduras na fé, se fazem totalmente importante na nossa caminhada, porque é exatamente como nós vamos nos sentindo. Por quê? Fortalecimento e encorajamento, irmãos.
de Deus estarão disponíveis para quem perseverou na provação. Foi o que eles fizeram, perseveraram na provação. E ali Paulo estava ali como um consolo de Deus, irmãos. E eu espero que essa mensagem chegue justamente para você nesse momento, irmão. Para você, minha irmã, e eu creio que ela vai de encontro, justamente com pessoas que resolveram seguir a vontade do Senhor e se sentiram estranhos e se sentiram rejeitados, muitas vezes humilhados, injustiçados, perseguidos. Essa mensagem vai de encontro ao coração que resolveu seguir o Senhor Jesus na família e dentro da própria família sofreu humilhação e afronta, para as pessoas que dentro do seu trabalho é visto como um ET. É assim como nós nos sentimos muitas vezes. Bom, eu quero deixar, Deus me enviou hoje aqui para trazer essa palavra a você, irmão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. Então receba, meu irmão, receba, minha irmã, fortalecimento e coragem do Senhor para completar a missão. Irmão, eu mais do que nunca hoje quero aqui deixar outra nota pessoal. Tenho convicção de que a minha recompensa, ela, além de estar no céu, ela está na mão do Senhor, guardada pelo Senhor. Então eu jamais mesmo, a partir de agora, e quero falar jamais com aspas, porque o ser humano ele é volátil e ele sempre pode mudar de ideia, e eu me incluo, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia, e eu tomo bastante cuidado, e quando eu falo jamais, por exemplo, nesse momento, passa na minha mente buscar mais recompensas de homens. Sabe, eu creio que o Senhor tem uma recompensa justamente para aqueles que ousam crer que a recompensa está na mão dele. Que você seja um e que você seja encorajado. Por isso, se você estiver passando por perseguição. Olha, Paulo continua falando aqui, ó. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja. Quero fazer uma pausa aqui, irmão. O presbítero, ele é o ancião. É aqueles que ajudariam ali, como Paulo está ajudando aquela igreja. São pessoas que verdadeiramente conseguiram avançar na fé. São pessoas que amadureceram espiritualmente. E Paulo vai falar na carta de Gálatas, no capítulo 4, que enquanto nós nos comportamos como criança, nós não diferimos nada dos escravos. E é necessário crescer. É necessário vir e crescer na fé, meu irmão. Por quê? Onde a fé reina, o crescimento é só uma questão de tempo. Eu quero repetir isso. Onde a fé reina, a vitória é só questão de tempo. O crescimento é só questão de tempo, irmão. Por quê? Se nós crescemos, nós temos acesso ao quê? A maturidade. A maturidade nos dá acesso ao quê? Justamente aquilo que Paulo vai falar aos Gálatas, a ser cordeiro de Cristo. E sendo cordeiro, podemos acessar as promessas, podemos acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. E é necessário que nós venhamos a desejar isso. É necessário que verdadeiramente nós queiramos, irmãos, verdadeiramente com o Senhor acessar as suas bênçãos espirituais. A respeito disso, o apóstolo Pedro, ele escreveu a carta, a epístola final, ele fala em 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, olha o que ele fala para nós. Olha quão preciosa são essas palavras. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência é quem fala mal. Bom, mas aqui toda maldade engloba tudo, eu creio, irmão, mas hipocrisia, engano, que é justamente a mentira, o fingimento, todas essas coisas que ele está falando, é nós que devemos nos livrar, abandonar justamente a questão, renunciar o antigo ser, o antigo eu, os desejos da carne, justamente que muitas vezes vem por medo ou por querer se associar às pessoas, a não querer parecer um estranho no ninho. Mas ele dá uma receita de como nós podemos fazer isso, irmãos, e eu gosto, porque ele não deixa nós órfãos de informação. No versículo 2 ele fala, como crianças recém-nascidas, e está falando daquele que começou a caminhar no evangelho verdadeiramente, irmão, agora.
desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E depois do leite, irmão, o irmão Alisson quer recomendar para vocês também a feijoada espiritual. É aquela palavra que confronta o coração, irmãos, e muitas vezes quando nós verdadeiramente chegamos nesse lugar aonde a palavra de Deus confronta a gente, é nesse momento que nós decidimos se nós vamos ficar ou nós vamos sair. Sabe por que muitas pessoas saem da igreja, porque muitas pessoas não permanecem no evangelho, porque muitas pessoas não acessam as promessas? Porque chegaram na igreja e a maioria das pessoas, elas lapidam, ou seja, elas maqueiam o evangelho. Vamos falar maquiam, não, elas dão uma invernizada no evangelho para o evangelho ficar mais agradável. E o evangelho, de fato, ele não é agradável, irmão. O coração do homem, ele é comparado à terra, e a terra dura, que precisa justamente do rastelo, que esse sim tem ali a analogia do evangelho. Por quê? Porque precisa meter com força para o evangelho entrar, para a semente plantar. Mas aqueles que a semente conseguiu atingir o ápice, elas percebem verdadeiramente quem são diante de Jesus Cristo, e isso traz muita dor. Então a intenção é, quando nós somos confrontados pelo evangelho, que é fugir. Fugir por quê, irmãos? Porque as máscaras caem, porque nós começamos a olhar para o espelho e verdadeiramente enxergar quem nós somos. E todas essas coisas que estão ali no primeiro versículo começam a aparecer, e parece que estavam ali até escondidas. Algumas não, algumas nós sabemos, mas começam a aparecer. E muitas pessoas, por exemplo, nesse momento do vídeo, começam a passar o vídeo e buscar outras mensagens que massageiam o ego, mas que de fato não geram a transformação para aquilo que o evangelho serve, irmão. O quê? Transformar a pessoa, para que ela possa acessar as promessas. Agora, ele fala no versículo 3, agora que provaram que o Senhor é bom. E, logicamente, nós precisamos provar, e eu estou falando aqui para pessoas que já experimentaram, irmão. Já tiveram experiência com o Senhor. Essas pessoas verdadeiramente pessoas verdadeiramente se tornarão presbíteros, como Paulo está falando. Presbíteras, ou quando eu falo presbítero, não é aquele que tem um cargo na igreja como eu, por exemplo, irmão. É aquele que cresceu e se tornou maduro. Então a vitória vem para esse tipo de pessoa. É o que Pedro está falando, que nós devemos desejar com todo o coração. Olha, ele vai continuar falando assim, ó. E com orações e jejuns o entregaram aos cuidados do Senhor, a quem haviam crido. Você está vendo que agora há uma separação? É como se houvesse um parto espiritual, irmão. Aquele irmão que só pedia oração, vocês já viram como é que é nas minhas lives aí? Chega irmão, você nunca viu um irmão ali, por exemplo, pedindo assim, Alisson, ora para mim, para que Deus me quebre. Alisson, ore para mim, para que eu possa confessar o pecado. Não, as orações sempre são a mesma, vida sentimental, financeira e familiar. Por quê? Porque isso é o verdadeiramente importa para aquela pessoa, mas aquela pessoa ali, ela demonstra o quê? Uma infantilidade espiritual, ainda não conseguiu entender o propósito do evangelho verdadeiro, que é a salvação. E nada contra, irmão, porque o Senhor preocupa, só que é através de você, meu irmão, é através de você, minha amada irmã, que o Senhor vai alcançar justamente aquelas coisas, e Ele tem interesse, não tenho dúvida nenhuma de dar isso para vocês, eu sei porque eu experimento na pele, mas eu quando cheguei também, eu ficava olhando para aquelas coisas, queria uma namorada, queria uma mulher bonita para andar do lado do irmão Alisson, queria um carrão do ano, queria também uma casa, queria a minha família estruturada. Eu me lembro muitas vezes que cheguei, irmão, quantas vezes estava sozinho lá na igreja, sozinho, os irmãos todos do lado, abraçando a sua família no culto de Santa Ceia, e o irmão Alisson sozinho. Muitas vezes o líder da igreja chamava eu para ir abraçar eles, e aquilo no meu coração nunca foi bom, aquilo no meu coração sempre me provocava muita dor, muitas vezes eu saía pro banheiro para chorar escondido, irmão, porque a minha família não estava ali comigo. É genuíno isso, é genuíno, só que não é por aí o caminho, sabe? Porque quem cresce, irmão, que vai experimentar justamente o quê? Os cuidados que vem direto do trono. Você percebe que agora, depois de alguma dor, e eu creio que toda essa dor valeu para mim. Por quê? Porque hoje eu experimento. O Senhor de fato é o meu pastor, e eu tenho plena convicção que de fato nada me faltará.
Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Antes, os meus pastores eram homens, agora não, agora é o Senhor, e é essa a evolução. Eu desejo que vocês cheguem nesse nível, irmão, de entendimento, de querer que o Senhor pessoalmente cuide de vocês, porque é isso o que Ele quer. Vamos ler um versículo de Zacarias, capítulo 10, do versículo 2 ao 3. Irmãos, eu não estou dizendo que não deve responder a autoridades, principalmente eclesiásticas, não é essa a intenção. Só que nós devemos entender que o véu já se rasgou e que nós temos acesso. Nós não precisamos ficar pegando carona na oração do irmão ou até mesmo no ministério do irmão. Por quê? Porque temos chance, o homem é falho. Em Zacarias 10, versículo 2 e 3, ele fala, porque os ídolos falam mentiras. Ídolos é quem, irmãos? É tudo aquilo que nós colocamos expectativa no lugar de Deus. Os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. Você vai confiar num homem que é carnal? O consolo que trazem é em vão. Por isso, o povo vagueia como ovelhas aflitas por falta de um pastor. É por esse motivo, porque colocam a sua expectativa onde não deve estar, irmão. Nós devemos crescer para colocar no Senhor. Ele fala, contra os pastores acendem-se a minha ira e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos exércitos cuidará pessoalmente de seu rebanho. O povo de Judá, ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. O que ele está falando, irmão? Que o Senhor quer aquilo que Paulo está falando em Romanos 8, versículo 19, que a toda a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que são receptáculo do Espírito Santo e andarão como cavalo de guerra, desfazendo as obras das trevas, assim como o Senhor fez. E esses homens agora estão ao cuidado do Senhor. Se o Senhor entregou, é o Senhor que cuida. Bom, e eu quero terminar, porque, aliás, partir já para a parte final, porque Paulo fala, então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha. Pisídia é o lugar que eles estavam por ali, irmão. Então eles vieram, fortaleceram, ungiram, mas foram embora. É isso que a palavra está falando. O que ele está falando? Que aquele foi um momento bom de celebração, eu creio, irmãos. Era um momento em que a igreja estava em festa, mas nós não devemos transformar aquilo que é temporário em eterno. Nós não devemos eternizar o efêmero. A alguns lugares nós estaremos só de passagem. Algumas pessoas passarão pela nossa vida e depois partirão. Nós devemos ter essa maturidade. Devemos entender, sabe, se quisermos de fato crescer. Olha, eu sempre lembro desse texto, irmãos, quando eu penso em alguém maluco que queria eternizar o temporário, é justamente Pedro, ali no alto do monte, junto com Jesus, e eu não o condeno, porque eu ia querer fazer o mesmo, irmãos. Eles experimentaram, tiveram uma experiência muito grande com o Senhor. Moisés e Elias chegaram ali diante do Senhor e conversavam as coisas do reino. Eles estavam brigando com o sono no momento em que despertaram. E Pedro, meio sem saber o que fazer, olha o que ele fala. Olha, fala assim, ó, Lucas capítulo 9, versículo 33. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, iam se retirando. Por quê? Porque ia ficar só Jesus, eles iam se retirando. Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Isso mostra no coração de Pedro o que nós temos em nosso coração. Todos nós carregamos, irmãos, essa vontade de eternizar o que é bom, de eternizar, mas nem tudo que é bom é para sempre, também nem tudo que é ruim. Na verdade, tudo aqui é efêmero. Não venhamos a eternizar, não transforme um momento passageiro naquilo que é eterno. Porque, irmão, a palavra fala, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Existem mais pessoas que precisam do amor que você carrega, da semente que você carrega. Então não se prenda, sabe, a lugares e pessoas, principalmente pessoas que não querem, irmão. Assim como eu dei o caso aqui de Sansão, nós aprendemos muito sobre o jugo desigual. Continue, irmão, continue, minha irmã, continue caminhando. Se você tem a promessa, caminhe de acordo, nunca esqueça da promessa. A promessa é o alvo. Então continue, ainda não é o fim. Ainda não chegou o momento de parar. E eu quero terminar com vocês exatamente com outro profeta que eu gosto muito, para encerrar com chave de ouro. Daniel, capítulo 12, versículo 13. O anjo fala para Daniel, e a mesma coisa que o anjo está falando para cada um de vocês aqui. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias,
você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O Senhor tem uma recompensa para aqueles que ouviram a sua voz, suportaram o sofrimento e chegaram no lugar do descanso. E eu creio que eu e você somos um desses. Que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.